Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma questão de artes cênicas do Enem. As questões de artes, elas estão dentro da competência número 4, tá? Para quem ainda tem dificuldade de entender o que é uma competência, pensa no ato de dirigir. Dirigir um carro envolve uma série de habilidades. Eu preciso olhar o retrovisor, preciso dar ré, preciso trocar de marcha enquanto eu estou olhando para frente, né, na direção do fluxo do trânsito. Então, eu tenho uma série de habilidades para dar conta de dirigir. Uma questão, o Enem tem uma competência, que seria esse guarda-chuva maior, né, que abarca várias habilidades. A questão Enem, ela cobra uma habilidade da gente. Então, aqui nessa questão, a habilidade seria reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. A competência que a gente tem de arte é a competência 4, compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então, quando a gente está estudando uma questão Enem, a gente precisa lembrar dessas peculiaridades da questão, né? A formulação da questão vai ter uma imagem e ou um texto base. Aqui nessa a gente tem só um texto base. Depois a gente vai ter um enunciado e, por fim, a gente tem 4 distratores e um descritor. São 5 subitens. 4 são distratores, servem para nos distrair, e um é o descritor, é o gabarito da questão, tá bem? Fabiana, em itálico, arrepelando-se de raiva. Então, Martins Pena, na peça Quem Casa Quer Casa, que é uma peça da comédia de costumes, o Martins Pena foi o melhor, o maior, o mais importante representante da comédia de costumes aqui no Brasil, e está dentro da caixinha histórica do teatro romântico brasileiro. Comédia de costumes é uma comédia que faz riso fácil a partir dos tipos sociais bem simples de uma sociedade, tá bem? Ele retrata o povo, e o Martins Pena retratou o povo brasileiro de forma muito divertida e engraçada. Então, ele tá assim, Fabiana arrepelando-se de raiva. Ora eis aí, está para que se casou meu filho e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor, meu filho, que quem casa quer casa. Já não posso. Um dia arrebento e então veremos. Você vê que pela rubrica eu consigo perceber que a personagem está bem exaltada, está bem brava, porque não aguenta mais o filho na casa dela com a sua respectiva esposa. Aí vem o enunciado. As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, constituem. Então, o enunciado ele vai ser completado agora pelos subitens. Lembra, galera? Os subitens têm um certo paralelismo, eles têm mais ou menos uma quantidade próxima de palavras. O início de cada subitem vai usar ou um artigo, ou um substantivo, ou um adjetivo. Olha o nosso subitem A. Necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. A rubrica, ela não precisa ser seguida fielmente pelo encenador, tá? A rubrica, ela é uma indicação do que o autor pensou para aquela cena teatral, para aquela peça teatral, mas ela não precisa ser rigorosamente seguida. Então, a rubrica ela é uma necessidade, uma vez que ela é uma parte característica constituinte, né, uma parte constituinte da dramaturgia teatral, mas ela não é para ser, a gente não tem que segui-la fielmente, tá bom? Então, não pode ser a letra A. Letra B, possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Essa questão aqui ficou relativamente, nesse subitem, tá interessante, porque o texto pode ser mudado do jeito que o diretor e os atores quiserem, mas eu posso também manter a indicação que está na rubrica. Então, a letra B é possível. Letra C, preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação. As rubricas, elas são uma parte constituinte da dramaturgia teatral. A rubrica, ela é importante para a encenação. Ela não precisa ser seguida fielmente, mas ela é importante. Então, a letra C está bem errada. Letra D,
exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. Não é só a rubrica que determina as características do texto teatral. O travessão é uma característica importante do texto teatral, o estabelecimento de vários diálogos é uma característica do texto teatral, o uso de monólogo é uma característica do texto teatral, não apenas a rubrica. Então, ela não é uma exigência, ela é uma parte constituinte. Não está de todo modo equivocado, mas não é gabarito esse item. Letra E, imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor. A rubrica auxilia a construção da encenação pelo diretor. Ela não impede a autonomia e a criatividade desse diretor. Portanto, o único gabarito plausível é a letra B. Possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como os outros elementos. Muita saudade de vocês. Hashtag fica em casa, mas estuda, viu? E um beijo no coração. Até mais.